Então, dando continuidade, as atitudes desejadas, querer fazer, como fazer, o exemplo, um excelente relacionamento interpessoal, eu iria mais além, como eu falei. E eu espero que ele tenha iniciativa de trazer para mim, enquanto síndico, informações que eu possa tomar decisões, para que eu possa agir em relação a coibir atos que são contrários, né, ao regimento interno ou que prejudicam a convivência e a harmonia em condomínio. Então, dando continuidade, você vai poder aplicar técnicas de recrutamento e seleção, como aplicação de instrumentos de avaliação de perfil, a exemplo do DISC. Tá? O que é o DISC? O DISC é uma técnica utilizada para você definir quais são as características, o perfil mais adequado para a tua função. O DISC quer dizer dominância, influência, tem mais outras coisas que você vai poder assistir agora com este vídeo com a professora psicóloga aqui e também coaching aqui da Simplifica, Karine Selmer. Roda o vídeo aí. Então, começando aí a falar dos objetivos da nossa disciplina, entender a importância desse processo de recrutamento e seleção e por que ele deve ser estruturado, definir o que é o processo de recrutamento, que é diferente do processo de seleção, compreender técnicas de seleção de pessoas, tá? Porque muitas vezes a gente pensa, é simples escolher. Não é simples. A gente precisa ser muito assertivo e para isso a gente precisa conhecer pessoas, tá? Definir esse processo de admissão e demissão, porque não é simplesmente selecionar. A gente precisa efetivamente garantir que essa pessoa vai ser bem recebida, garantir que essa pessoa vai ter um processo de integração bacana e que todo o momento que ela permanecer na empresa, até o seu possível desligamento, seja algo efetivo e muito bem conduzido. Tá? Sabemos aí que pessoas que muitas vezes têm toda uma carreira de sucesso, se o processo de demissão não for bem conduzido, isso gera problemas. A gente vai abordar as tendências e os desafios de recrutamento e seleção e também as profissões existentes no condomínio. Como eu falei anteriormente, isso está ampliando muito e cada vez mais a gente vai ter oportunidades nas áreas condominiais. Beleza? E aí então, o que você achou? É isso que você vai poder aplicar dentro do teu processo de recrutamento e seleção. E também eu vou te encaminhar, vai estar aqui embaixo no link da descrição, um link na descrição do nosso vídeo para você fazer o download do DISC, onde ele vai explicar ali cada um dos itens dentro deste instrumento de avaliação do perfil, beleza? Há outras técnicas de recrutamento e seleção que você vai poder utilizar, mas aí fica essa à sua disposição. Você vai poder usar testes psicológicos, tá? Não estamos aqui realmente querendo fazer um processo de seleção para o cara passar na NASA, para ele ter a carteira de habilitação. Mas no mínimo para saber se não ele é louco, né? Não toma café sem açúcar, assim, que nem eu. Mas que ele possa entregar aquilo que se propôs a fazer. Entrevistas coletivas, isso aqui é muito legal, dinâmica de grupo, tá? E ali você vai vendo algumas habilidades que você vai poder buscar mais dentro daquele perfil. Uma coisa que é importante também se levar em consideração, o perfil muitas vezes do pessoal operacional, seja do asseio, seja da jardinagem, seja da parte da zeladoria, ele é um perfil muito mais de pessoas que recebem tarefas para executar do que aquelas que criam os meios para que essas tarefas sejam executadas. Eu quero dizer, em relação à iniciativa, à proatividade, você talvez não vai encontrar muito dentro, ou não vai encontrar de uma maneira tão expressiva em profissionais ou pessoas que vão desempenhar esta função.
Entretanto, engana-se alguém que pensa que todo zelador, todo faxineiro, toda pessoa que trabalha com a operação é alguém sem cultura ou sem capacidade de desenvolver essas iniciativas. Provas situacionais e conhecimento técnico. É aquilo que eu falei anteriormente ali em relação a você criar uma situação, um problema para que ele possa resolver, tá? Entrevistas individuais, eu acho que essa é a última parte ali em que você vai fazer. A gente falou rapidamente sobre o DISC, tá? A entrevista individual é a investigação das competências. E eu falei mais anteriormente também que seria interessante você compartilhar com o conselho para eles validarem essa contratação. Então, se o conselho te ajudar nessas entrevistas, vai ser muito interessante você contar com uma visão externa. Lembrando-se que este zelador vai somente se reportar a você. Ele é diretamente vinculado ao síndico, não aos condôminos ou aos conselheiros. Isso precisa ficar claro também nesta entrevista, tá? Então vamos seguindo em frente para a gente ir já para os finalmente, e eu quero falar agora sobre o perfil que você, enquanto entrevistador, deve ter, tá? Então o perfil do entrevistador, ele tem que ser informador e facilitador. Você tem que informar, você tem que dar as informações necessárias para que essa pessoa possa responder e através da facilitação, ok? Das respostas. Você não pode dar as respostas, vou dizer que você quer saber se ele sabe trocar uma lâmpada. Olha, trocar a lâmpada primeiro você tem que desligar aqui, você tem que fazer... Não, você tem que facilitar as respostas para que ele possa entregar para você. Então, Correia, em 2005, disse: entre as qualidades desejáveis dos entrevistadores, incluem-se a humildade, a capacidade de pensar objetivamente, a maturidade e a serenidade. Veja, esse processo de contratação, ele não pode ser apressado. Se você contratar muito rapidamente um funcionário para o seu condomínio, talvez não havendo um alinhamento de expectativas, essa pessoa vai sair do condomínio, ela vai gerar para você um retrabalho, você vai ter uma dor de cabeça muito grande porque você vai ter que trazer um outro funcionário. E principalmente tendo em vista que haverá um período de experiência, né? Contratualmente, pelas regras da CLT, existe 90 dias, tá? É um prazo de 90 dias para você, então, testar essa habilidade e, inclusive, despedir essa pessoa, tá? Sem que haja a obrigação de você pagar mais do que o devido. Então, isso, nessa fase, na verdade, isso que você está fazendo é tão importante quanto o pós, o dia a dia. Então, vai fazer mais sentido você demandar tempo e energia escolhendo a pessoa do que você tentando corrigir, tentando você fazer com que ela cumpra as suas demandas e as suas necessidades do dia a dia. Mas também é importante saber que se essa pessoa não conseguir entregar, o mais rápido possível você faça a substituição, tá? Uma expressão que eu vou usar aqui agora, não é muito comum dentro dos condomínios, mas é muito utilizada dentro das empresas, estabeleça um turnover. O que é um turnover? Um tempo de rotatividade para aqueles funcionários ou para aquelas funções. O que isso é e como as empresas utilizam essa ferramenta para o seu benefício próprio. Quando você tem um turnover alto, ou seja, você
tem uma rotatividade muito grande dentro do seu condomínio, da sua empresa, isso quer dizer que você vai ter que ter um grande banco de dados, um volume muito grande de pessoas ali disponíveis. Mas também quer dizer que dentro do teu orçamento, dentro da tua previsão orçamentária, isso não vai impactar financeiramente de uma forma tão grande, tá? no teu caixa, no teu fluxo. Por quê? Porque todo funcionário direto, você vai ter que recolher tanto os impostos, também como valores adicionais para que possa ser pago. Por exemplo, férias, o período em que ele vai ficar afastado dentro do condomínio. Então você vai ter que separar esse valor e ainda FGTS, seguro. Gente, chega na hora de ter que dispensar uma pessoa que ficou muitos anos dentro do condomínio, aí você vai ter um problema muito grande. Então, ter em mente que é necessário estabelecer um tempo de rotatividade dentro do condomínio é uma estratégia de planejamento. E aí vem aquela parte emocional, né? Não, pois é, eu tô aqui com esse funcionário, eu vou ficar com ele 10 anos, 20 anos, eu quero que ele se aposente aqui. Pense com a cabeça, você é um planejador, você é um administrador. Você tem que equilibrar tanto essa parte financeira quanto essa parte operacional, administrativa, jurídica, e você tem que pensar com a cabeça e não com o coração, tá? Então, olha só, o perfil do entrevistador, a humildade vai fazer parte dessa caminhada, a capacidade de pensar objetivamente é o que eu acabei de falar aqui. Agora, a maturidade e a serenidade de que você está contratando um profissional para a sua empresa, que é o seu condomínio, tá? Quais são os erros mais comuns, tá? Os erros mais comuns na hora de contratar um funcionário. Não fale a maior parte do tempo, exercite a escuta, ou seja, entrevistador, ele entrevista, ele não é um orador. Então ele pergunta e ouve mais do que fala. Cuidado com o efeito auréola. Sabe aquele negocinho que fica na cabeça do anjo, né? Aquele efeitozinho. Desculpa. Sabe aquele negocinho que fica em cima da cabeça do anjo? É a auréola. É você ser o bonzinho, tá? Tenha empatia ao invés de antipatia, tá? Como assim antipatia? Digamos que você está contratando alguém e ali, nesse caso anterior que eu falei, você se colocar no lugar dele, mas você está realmente querendo ser um zelador? Você está se colocando no lugar dele? Pois é, não é aquilo que você precisa, mas você precisa estar ali para analisar se realmente aquela oportunidade vai fazer sentido tanto para o empregado quanto para o empregador, ok? Então, eu diria que você tem que ser um pouco apático, né? Então, você tem que analisar a situação friamente. Barulhos e movimentos, distrações mentais não são legais nesse momento. Então, se você ficar olhando ali o telefone, respondendo mensagem, ao invés de ficar concentrado na hora de entrevistar essa pessoa, não vai facilitar, não vai viabilizar uma entrevista, um recrutamento, uma seleção boa. Você vai estar demonstrando para aquela pessoa, primeiramente, que ela não é importante e aquele momento não está fazendo total diferença na vida dela e do condomínio, tá? Distrações físicas, cansaço. Pois é, fala aí. Tá, entendi. E isso demonstra extremamente que você não está comprometido com esse colaborador. Óbvio que ele também não vai, depois que for contratado, estar comprometido com você na hora de executar as tarefas dele.
Antecipação. Você acha que já sabe o que o candidato vai dizer. Então, você vai completar a frase ali na hora que ele está falando e você não deixa ele realmente se vender, ele fazer por que eu deveria contratar você? Essa pergunta é muito importante de ser feita também. Vender a vaga muito cedo. Olha, nós estamos precisando demais aqui de um zelador para contratar, para começar amanhã, e aí você gera uma expectativa muito grande e essa pessoa já vai estar ali achando que já ganhou, tá? Entrevistas por competências. Use-se perguntas relacionadas a situações onde o avaliado tinha necessidade de usar a competência investigada. Comportamentos passados predizem comportamentos futuros. Isso faz o seguinte, você pergunta para ele como ele resolveu alguma situação, certo? Em um caso específico, num condomínio passado, e aí você já vai conseguir predizer isso. Então não vai ter tanta diferença de uma reação, de uma realização dele numa situação no passado em relação a essa situação atual, tá? Não quero dizer aqui que as pessoas não mudem, tá? Mas não é algo que se distancie ou diferencie demais. Entrevistas por competências. Devemos investigar como o candidato se comportou em ações passadas, pois essas atitudes nos darão indícios de como ele irá agir em futuras situações semelhantes. Não medimos competências analisando opiniões ou pretensões do profissional. Levantar. Qual era a situação, o contexto, como o candidato agiu, ação e qual o resultado que foi aferido. Então, você quando fez esse esquema, essa situação, problema, você precisa saber se como ele reagiu lá vai gerar então um problema no futuro. Vou fazer a leitura aqui do que disse Rudyard Kipling. Eu conheço 6 homens serviçais honestos. Eles me ajudam de verdade e corretamente. O nome deles é o que, quando, como, aonde, porquê e quem. Por que ele está dizendo isso, tá? Porque estas são competências que precisam ser analisadas, precisam ser aferidas dentro desta pessoa que vai estar respondendo para você. Como assim? O que aconteceu? Quando aconteceu? Como aconteceu? Aonde aconteceu? Por quê e quem fez? Se essas respostas vierem, as consequências e se o seu funcionário conseguir responder, entregar a pergunta que está sendo feita, você vai realmente estar muito bem assessorado quando cada uma destas perguntas forem respondidas, ok? Vamos encerrando por aqui e fechar somente com o perfil de competências que pode ser o norteador das técnicas selecionadas para a entrevista, tá? Então vamos lá, os indicadores e as competências necessárias. Primeiro, selecione currículos, tá? Agilidade, atenção, concentrada, foco no perfil, detalhismo e objetividade. Então, analisando os currículos, você tem que encontrar estas competências. Se não estiver escrito ali, você não conseguiu. Na entrevista você conseguiu aferir isso, show de bola. Vai lá, segue. Convocar para o processo seletivo. Aí lá no processo seletivo você tem que encontrar o quê? Dinamismo, empatia, boa comunicação e expressão verbal, tá? Então a pessoa fala, de novo, expressão verbal, que eu quero dizer que não é você corrigir a fala, né? Não é você querer ser um professor de português tentando fazer com que esse zelador, essa pessoa que vai estar nessa posição, ele seja um erudito, tá? Então, não importa se ele fala nós fumo, nós temos, nós vortemos. Importa se ele realmente se expressa, ele dá um bom dia, ele consegue realmente entregar aquilo que você precisa. Agora, lá na entrevista, você tem que ter
organização, planejamento, empatia, capacidade de ouvir, ok? Então, você organiza um roteirinho das perguntas que você vai fazer e ter uma capacidade de ouvir mais e fazer anotações sempre olhando no olho desta pessoa, tá? Na hora das dinâmicas, o que você precisa, então, obter? Conhecimento de técnicas, tá? De dinâmica de grupo. Vamos dizer que você quer encontrar, e se você vai usar também, tem que entender se faz sentido ou não na hora de contratação. Se não é um grande condomínio, vai ser uma pessoa só que você vai contratar, então ele não vai trabalhar em grupo, então ele vai ter somente uma dinâmica que faça sentido na entrega de iniciativa, tá? Então, existem muitas dinâmicas na internet, você pode baixar alguma delas. Capacidade de observação, flexibilidade e bom humor, tá? Dinâmica de grupo também tem essa parte de descontração. Aplicar testes, tá? Na parte da aplicação de testes, você tem que aferir, então, o conhecimento técnico do instrumento, a administração do tempo e a ética, tá? Então, se você vai fazer um teste, você tem que ter conhecimento também. Não adianta você querer aplicar algo e não saber como perguntar. Então, é mais fácil você trazer algum orador, algum conselheiro ou, enfim, alguém que você saiba que conheça aquela parte técnica que você vai aferir através desses testes, tá? E, por fim, negocia com requisitantes. Você vai negociar agora a parte do salário, do tempo. Então, habilidade de negociação, empatia, solução de conflitos, foco nele. Se você entendeu que realmente ele tem as habilidades necessárias, é a pessoa e daqui a um pouco não está alinhada à questão financeira. Então, você tem que ter capacidade para fazer uma boa negociação, tá? Agora, encerrando, deixando uma grande última dica, perguntas comportamentais com foco em competências. Precisam ser perguntas abertas, investigando competências específicas. Não é uma pergunta que vai ser dita o seguinte: você sabe trocar uma lâmpada? Sim. Então, você vai perguntar, na verdade, como você faria para substituir uma lâmpada? Sacou? Então, faça perguntas abertas e não perguntas fechadas, onde você vai obter uma resposta positiva ou negativa. Não, pergunte de alguma maneira que ele possa responder com um texto, com um contexto daquilo ali. Perguntas com verbos de ação no passado, situações vivenciadas, ou seja, você quer saber como ele realizou alguma determinada situação. Então, você vai lá dizer, olha só, o senhor fazia no seu condomínio a substituição de postos, realizava a manutenção das cisternas. Aqui agora vai ter uma resposta fechada, sim, mas você pode perguntar para ele, mas pode me explicar, pode me dar um exemplo como isso funcionava? Você dá a ênfase para ele seguir, tá? E perguntas situacionais, tá? A presença da competência investigada, tá? Então você vai dizer assim, seu João, explica para mim como que era o processo de limpeza da caixa d'água. Lá eu não limpava a caixa d'água, eu só fazia o acompanhamento quando tinha as empresas dentro do condomínio, tá? Beleza? Afinal de contas, complicar para quê? Simplifica. Valeu? Um abraço.